Acho que a primeira pauta que a gente tem aí, o Bisotão, é que na Itália foi bloqueado, né, o ChatGPT, com uma alegação de que permite, né, estaria ali tendo um compartilhamento de dados, né, de que certos dados ali estavam sendo passados, que não tinha segurança, algo nesse sentido. Não sei se essa foi a justificativa real, né, convenhamos, ou se, enfim, foi uma maquiagem para proibir algo muito maior, que é uma discussão válida, né, de se ter sobre inteligência artificial. Já que a gente estava falando do nosso professor Kabum, na live que eu fiz com ele essa semana, ele falou algo muito curioso, né, de que, do ponto de vista dele, a humanidade não faz a menor ideia do que está fazendo com relação à inteligência artificial e está deixando um negócio progredir a níveis que podem ser preocupantes para o convívio em sociedade. Né? Tem pesquisas aí, tem notícias de que em 10 anos a inteligência artificial vai tirar 40%, 50% das vagas de emprego, dos trabalhos das pessoas. A gente, num país, se você tiver mais... Aí, ó, tá aí, ó, o print aí da notícia, né, por suspeita de violação de regras na coleta de dados. Né? Mas, como eu vinha dizendo, um país que tem um desemprego de 10%, 15% é um país que está lascado, né? Que está com desemprego alto, elevado. Imagina que a gente ainda vivendo esse tipo de situação, um mundo pós-pandemia, etc., tratar de uma ferramenta e do desenvolvimento de uma tecnologia que vai acabar com 40% dos empregos. Então, assim, a gente está falando que a gente vai criar uma horda de pessoas que não vão ter o que trabalhar e não vão ter como se sustentar, né? E vai depender do Estado fazer, nesse caso, uma proteção social ampla e praticamente universal para essas pessoas, senão a gente vai ter eternos zumbis, né? Sem trabalho, né? Sem ter como se sustentar. Enfim, não sei se foi nessa linha de que serviu para o bloqueio. Imagino que a Giorgia Meloni possa fazer um debate interessante sobre inteligência artificial, não conheço o ponto de vista dela, mas o fato é que está bloqueado o ChatGPT na Itália. Bisotão? Renato, essa é uma discussão filosófica profunda e talvez seja a mais importante dos nossos tempos, do nosso tempo, da nossa época, porque no limite nós podemos estar presenciando a obsolência da espécie humana, a obsolência do Homo sapiens como espécie dominante do planeta. Pode estar surgindo algo completamente diferente. É uma reflexão que eu li há muitos anos atrás sobre máquinas e aquelas distopias clássicas, e se as máquinas dominarem o mundo. E ao cabo é o seguinte, vamos imaginar que de algum modo as máquinas comecem a raciocinar, e é o que o ChatGPT faz. Começa parte de raciocínios muito simples e vai tornando-os cada vez mais complexos conforme ele acumula informações. Mas ele depende do prompt. Por enquanto, o ChatGPT tem programador usando o ChatGPT para programar. Se o ChatGPT programa, ele não é mais um agente passivo do processo. Ô Bisotto, perdão, só um parênteses. Aí no seu estado tem um deputado federal do Partido Novo de que ele se orgulhou, né, de postar nas redes sociais de que o ChatGPT tinha escrito um projeto de lei para ele. Inclusive, eu bati nisso numa das minhas lives, Renato. Eu procurei aqui Estou procurando um paradoxo que eu quero compartilhar, que é a conjectura de von Neumann. É o paradoxo de von Neumann. Ele se aplica à computação e ele mostra lá qual que é o limite da computação. A informática já superou a conjectura de von Neumann. Antes da inteligência artificial, tá? Antes, com programação normal, dependendo do tipo de computador e do tipo de linguagem que se usava, já tinha superado o paradoxo de von Neumann. A tecnologia atingiu o pico muito, muito alto. Daí o primeiro debate é, estamos sendo superados? A espécie humana está sendo superada? O segundo é, não está. Beleza, ainda há controle, nós conseguimos controlar essa merda. Tenho dúvidas. Eu iniciei falando das discussões sobre um mundo em que as máquinas dominem. Imagine que as máquinas parem e pensem. Para que eu preciso de humanos? Bom, eu preciso para eles manter os computadores ligados, manter as máquinas ligadas, garantir o fluxo de energia
e garantir que eu siga aqui, porque se eles puxarem o cabo, eu sozinho não consigo produzir energia, mas e se ela descobrir como produzir energia? E se ela descobrir como se auto dar manutenção? Ela não precisa mais de mim, ela não precisa mais de humano nenhum. E aí ela pode concluir, por exemplo, que os humanos são um risco para o planeta, porque nós temos sentimentos, ela não tem. Ela age, a máquina vai agir única e exclusivamente racionalmente. Eu posso jogar uma bomba atômica porque eu estou nervoso, que eu dei um chute com o dedão na quina da cama de manhã cedo, briguei com a mulher e apertei o botão. Ela não vai fazer isso. Solta uma epidemia aí de um vírus que a gente não conheça, manipulado em laboratório, laboratórios que já estão todos sob controle desse computador. Pega os grandes laboratórios aí de biomedicina, de pesquisa de doença, tudo controlado por computador. E se o computador achar que é uma ótima ideia abrir as portas disso aí e deixar a espécie humana ser exterminada? Mas esquece o cenário apocalíptico. Não tem apocalipse, a máquina não chegou à conclusão. Só 2 historinhas sobre inteligências artificiais recentes e não estava no nível de desenvolvimento que o ChatGPT já atingiu. Google Translate. Um belo dia resolveram fazer um teste lá, porque o Translate ele passa por uma língua, na sua programação original sempre para o inglês, para chegar em outra e gerar uma tradução. Então ele faz uma ponte para conseguir gerar uma tradução. Um belo dia eles resolveram testar se ele não conseguia fazer a ponte direta. Sabe o que aconteceu no meio do teste? O Google Translate criou uma linguagem própria dele, que ninguém sabe qual é, ninguém sabe o que ele estava falando, e começou a usar essa linguagem autorreferente para gerar a tradução. Até hoje a Google não faz a menor ideia do que a linguagem está falando. Outra historinha sobre línguas virtuais. A Microsoft gerou uma, não à toa a Microsoft tem uma parceria com o ChatGPT, está integrado no novo Edge, inclusive, o navegador deles. E a Microsoft criou um bot para responder, tentando superar o paradoxo do... Como é que é o nome do rapaz lá, o homossexual que salvou a humanidade na Segunda Guerra Mundial? Só um pouquinho. Vou dizer o nome correto dele aqui para não falar besteira. Vamos ao Google, criador do PC. É nesse momento que a gente pensa, será que não é melhor ter um chat GPT no lugar do Bisotto? Ele certamente lembraria. Provável. Alan Turing não teria levado esse delay todo que eu levei para pesquisar no Google e achar que é o nome do Alan Turing. O Alan Turing tinha uma tese de que a inteligência computacional poderia ser considerada inteligência mesmo quando ela mantivesse um diálogo com você e do outro lado, é o teste de Turing, e do outro lado você não soubesse que estava falando com uma máquina. Tipo, eu estou num chat e conversando com alguém que eu acho que é o Renato Batista e não noto diferença nenhuma para o Renato. São respostas coerentes, articuladas, que seguem o fluxo do diálogo naturalmente. O ChatGPT já faz isso. Ele já superou o teste de Turing. Então, vamos ficar num cenário mais tranquilo, que que é a melhor das hipóteses no momento, que é esse da perda dos empregos, que é esse da desestruturação da economia em larga escala. Nesse cenário, a humanidade deveria estar debatendo agora um modelo socioeconômico. O Elon Musk deu uma palestra outro dia sobre isso. O que nós vamos fazer com mais de 50% da humanidade? Provavelmente comigo e com você também, Renato. Daqui a pouco você vai ter a inteligência artificial gerando vídeos com rostos naturais e discutindo política melhor do que nós dois. Claro. Referenciando Aristóteles, referenciando Platão, trazendo isso para a conjuntura, e aí? O nosso Pedro Deirô, ele é muito... enfim, ele gosta de estudar bastante essas coisas. Esses dias ele propôs, vamos criar o primeiro militante MBL por inteligência artificial, dá para gravar vídeos e tal. Uhum. Meu Deus, assim, isso é uma realidade. Assim, isso às vezes a galera assim... Não parece que não está vendo que assim, essas coisas já podem. Isso que você falou é algo que amanhã pode estar nas redes sociais. E, Renato, vou te dizer, esse porta-voz criado por inteligência artificial, conseguindo ter acesso à base de dados de toda a rede, pesquisando, ele vai conseguir dialogar melhor com o eleitor, inclusive. Se esse cara pudesse ser candidato, se ele tivesse um título de eleitor, ganharia a eleição com o pé nas costas. Ele daria respostas muito mais rápidas aos anseios do eleitorado
do que qualquer humano é capaz de dar. Tipo, tem um negócio que político velho ainda está fazendo, foi usado ainda na eleição presidencial, ainda é usado por marqueteiros, que é a pesquisa de focus group e as pesquisas qualitativas também feitas com questionários na rua. São pesquisas que a ideia é sondar a alma do eleitor, é descobrir o que o eleitor está pensando. Eu já acho isso primitivo, dado o Big Data, dado a massa de dados que a rede social gera. Você já consegue saber isso com muito mais precisão, só comprando dado de Instagram, de Facebook, direcionar muito melhor a propaganda do que com pesquisa tradicional. Agora, uma inteligência artificial, ela nem precisa do Big Data, ela vai acessar a base direto. Ela vai saber antes do Facebook saber. A publicidade que ela vai fazer, que ela vai impulsionar no Instagram, vai ser muito mais direcionada do que nós jamais vamos conseguir taguear num planejamento de publicidade. É assustador, cara. É assustador. Dito isso, o que fazer, Bisotto, para resolver esse problema da humanidade? Não sei, Renato, eu realmente não sei e tenho tranquilidade de falar isso porque, assim, eu não acredito que técnica pode ser parada. Eu entendo a atitude da Itália, talvez tentar dar uma pisada no freio, que é o que eles estejam tentando fazer, é possível. O argumento que eles usam, a invasão de privacidade. Cara, não existe mais privacidade. Eu conversei com o Pedro sobre isso na aula que ele deu no meu curso. Você faz sexo com a tua mulher. Dentro do quarto estão 2 celulares. Cara, tua transa está sendo mandada para a nuvem. Esquece. Ah, mas eu desligo o celular. Também esquece. O celular não desliga mais. O celular só desliga agora se ele ficar completamente sem bateria. Quando você desliga ele no botão que você acha que desligou, você só colocou ele em stand-by. O microfone continua ali funcional, a câmera continua ali funcional. A privacidade acabou. O Brasil tem aquela LGPD. Não mudou nada. Continua circulando um monte de informação privada em rede social. Eu compro o CPF em massa a hora que eu quiser em rede. Não existe mais privacidade. Então não tem lei que pare o avanço da técnica. Isso é histórico. Você tem um avanço técnico, paciência. Não há lei que consiga conter o chat GPT. O único jeito de conter o chat GPT seria destruir o programa, destruir o código-fonte, destruir os servidores, ir atrás de todo mundo, no mundo inteiro, que entenda inteligência artificial e matar. Porque não tem outra coisa para parar. Enquanto houver um programador que entenda, ele vai. Aí, destruímos, conseguimos, paramos o chat GPT. O cara vai recomeçar o código-fonte do zero, em 10 anos ele vai estar no mesmo lugar, ou mais, porque agora o cara já sabe como dar saltos por cima das falhas de desenvolvimento que tiveram. Então, não tenho resposta. O que fazer, Renato? Não faço a menor ideia. Acho que talvez ter um diálogo aí sobre o que nós vamos fazer com a sociedade, com a perda de empregos, que é paliativo, é minorar os efeitos, e rezar. Obrigado por ter assistido esse incrível corte no canal Cortes do MBL. Já aproveita, se inscreve aqui no canal e divulga pros seus amigos. E se lembre, todo dia nós vamos ter mais cortes vindo de onde? Do nosso canal de lives. Nós temos uma live à tarde no canal vermelho e uma live à noite, que é o famoso MBL News. Se inscreve lá também e assista. Dê força para quem traz verdade e inteligência numa política tão rasa hoje em dia.